pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai comentar quais são as perspectivas que a gente aqui acredita para o ano de 2024 nos investimentos da Bolsa de Valores. Mas aqui a gente não vai falar só das ações, vai dar também um pensamento sobre os fundos imobiliários. Mas antes de a gente continuar, por gentileza, se inscreve em nosso canal, curta esse vídeo aqui que vai nos ajudar bastante a produzir mais vídeos assim dessa forma para você, tá bom? Mas vamos lá. Vê só, desde 2020 para cá, a pandemia assolou o mundo inteiro, como você já sabe, e com isso, alguns ativos se beneficiaram mais do que outros. Por exemplo, as criptomoedas talvez tenham sido os ativos que mais cresceram no período pandêmico, embora Bitcoin tenha caído bastante nos últimos 2 anos, mas eu lembro que ali em meados de 2020, Bitcoin foi subindo, chegou à marca dos 69 mil dólares, passou um tempo ainda nesse estágio de que iria decolar mais ainda, deu uma estagnada, caiu, mas você tem que reconhecer que saiu da casa dos 30 mil, acho que 20 e poucos mil, batendo na casa dos 69 mil dólares. Não só com Bitcoin, teve uma febre ali de criptomoedas, né? Começou a se falar muito também sobre as criptomoedas. Em contrapartida, os fundos imobiliários e as ações caíram, derreteram a partir do mês de março, tá? Só que a outra coisa que foi crescendo também foi a renda fixa. Uma coisa já de cara aqui que eu quero deixar para você é que a renda fixa anda na contramão do Ibovespa e anda também na contramão de certos fundos imobiliários. Por que é que eu estou falando isso? A renda fixa, como você bem sabe, ela está atrelada à inflação, a juros, a certas taxas, tá? Como você sabe, tem a taxa Selic, alguns investimentos que geram 110% do CDI, enfim, algum percentual do CDI, mas sempre está atrelado a taxas de juros, muitas delas ligadas à inflação. E quando a inflação está alta, é bem comum você perceber que a maioria das empresas, certos setores, segmentos bem específicos, não se beneficiam das altas taxas de juros. E essas empresas deixam de ter certos lucros que poderiam ter numa inflação controlada ou amena. Os bancos, inclusive, no primeiro momento de inflação alta, os bancos tendem a se beneficiar, isso é bem verdade. Mas passada a casa dos 12 meses, o lucro dos bancos começam a se estagnar ou até mesmo cair, porque a inflação não prejudica os bancos no longo prazo. Mas por que é que eu estou fazendo toda essa linha de raciocínio envolvendo criptomoedas, bolsa de valores, fundos imobiliários e inflação? Por quê? Ano passado, a gente teve uma inflação altíssima, ultrapassando a casa dos 12%. Esse ano chegou na casa dos 12,75%. E aí, muitos investimentos ligados à taxa Selic, muita gente recorreu à tão querida, né, e famosa renda fixa. O pessoal estava comprando tesouro direto, deixando o seu dinheiro em certos bancos que lhe rendiam tantos por cento do CDI, a taxa Selic, mais um outro percentual, porque de fato estava atrativo. Você conseguia tirar, às vezes, até 14% ao ano do seu valor investido. Quando você olhava para as ações, estavam as empresas sem dar lucro, muitas empresas que pagavam dividendos não estavam pagando os dividendos que pagavam antes, então é claro que os olhos dos investidores, a maioria, né, ficavam voltados para a renda fixa. Esse ano a Selic já vai terminar em 11,75% ao ano. Foram tendo aqueles cortes, acho que até fiz vídeo aqui no canal, depois das reuniões do Copom, certo? Eram sempre cortes de 0,5%, foi baixando, mas o importante é que a previsão para o ano que vem é que a taxa Selic fique na casa dos 9%. E aí com isso, eu vou deixar 2 gráficos aqui para vocês. O primeiro é o gráfico da taxa Selic desde os anos 2000. E você vê que após os anos 2000 e antes de 2004, a Selic teve uma explosão. Depois começou a cair. Em 2008, que foi uma crise econômica global, tá?
foi caindo, 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 mas depois de 2012, que chegou ali num fundo, num certo vale, a Selic começou a crescer, porque aqui no Brasil a gente estava passando por um período bem turbulento, como você lembra, ali depois de 2013, inflação nas alturas, depois começou a cair até o mínimo que teve, que foi em 2020, e teve essa última alta da inflação, que a gente lembra nesses últimos 2 anos, e com isso a Selic também crescendo. Eu vou colocar aqui para você o gráfico do Ibovespa desde os anos 2000. Em 2004, quando a taxa Selic estava já caindo, você percebe que o Ibovespa começa a crescer. Depois tem aquele acontecimento ali em 2008, que foi ruim para todo mundo, foi ruim para todos os segmentos. Mas o que eu quero que você perceba, quando você volta para a taxa Selic, que vai caindo até 2008 ali, na verdade cai até 2012, o Ibovespa vai na contramão, vai crescendo, 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 até que em 2016, quando a Selic está lá no pico, o Ibovespa está caindo. Depois, né, é sempre movimentos inversos. Até 2020, a Selic cai e o Ibovespa vai crescendo, mas é claro que na pandemia, no início de 2020, foi ruim para tudo. Como você bem sabe, que foi o início da pandemia, as ações desabaram por um motivo óbvio, claro que envolveu também especulação, mas era óbvio que as empresas passariam tempo, a maioria, né, passariam tempo sem dar lucro, então teve aquele processo ruim do Ibovespa derretendo, mas como você já sabe, teve um motivo ali específico. Mas o resumo disso tudo é que a inflação alta, a taxa Selic subindo, é muito normal a gente ver o Ibovespa caindo ou andando de lado. Já quando a Selic está caindo, o trabalho inverso do Ibovespa ocorre, que é o Ibovespa crescendo. Como você está vendo agora, o Ibovespa está na casa dos 134 mil pontos. Já a taxa Selic, além de cair, terminar o ano menor do que começou, a previsão para o ano que vem é que ainda caia 2 pontos percentuais. No meu ponto de vista, o Ibovespa cresceu legal nesse ano, principalmente nesse fim de ano. Ano que vem existem grandes chances do Ibovespa continuar crescendo, mas eu imagino que isso também se tenha por conta da taxa Selic, que vai cair, mas não vejo o Ibovespa crescendo tanto. Não acho que o Ibovespa vá pipocar para chegar na casa dos 150 mil pontos, como eu vejo muita gente aí falando. Pode ser que eu esteja errado, né? Mas às vezes você abre algum jornal informativo do mercado financeiro e tem aquela pergunta, Ibovespa na casa dos 150 mil pontos. Eu não tenho certeza que isso vai ou não vai acontecer. Mas sendo bem sincero, eu acho que o Ibovespa crescer aí mais 16 mil pontos seria muita coisa ainda no ano que pode acontecer bastante coisa, principalmente envolvendo reforma tributária, que pode visar agora, né? Ela pode versar sobre a taxação de lucros e dividendos, e isso pode impactar diretamente o Ibovespa. Por isso, realmente eu não sei, mas eu espero que o Ibovespa pelo menos mantenha essas altas que ele vem tendo, né? Ali mais ou menos, que é um período das empresas terem os seus lucros e se equipararem com o valor de mercado e tendo um PVP ali em torno do 1. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, se inscreve no nosso canal, deixa teu joinha que vai nos ajudar bastante, tá bom? Um forte abraço e até mais. Tamo junto.